Oi, pessoal! Olha só que interessante. No direito penal, não é só o que a gente faz que pode ser considerado crime. Aquilo que a gente deixa de fazer também pode ser. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos conceitos de ação e omissão, que são, assim, a base de qualquer crime no Brasil. A gente vai descobrir como ficar parado pode ser tão criminoso quanto agir. Vamos lá. E para começar, vamos pensar numa coisa que parece até contraintuitiva. Será que dá para cometer um assassinato, simplesmente ficando de pé sem mover um músculo? A resposta, que talvez surpreenda muita gente, está bem no centro da nossa conversa de hoje. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: para entender bem essa questão da omissão, primeiro a gente precisa firmar a base do que é uma conduta criminosa. Depois, vamos diferenciar dolo e culpa, ou seja, intenção e negligência. Em seguida, ação versus omissão. E por fim, a gente descobre quem é que tem o dever legal de agir para impedir um crime. Bom, no direito penal, o ponto de partida de tudo, absolutamente tudo, é a conduta. E o primeiro filtro que a gente aplica é a voluntariedade. O ato foi consciente, a pessoa quis fazer aquilo. Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. A partir daí, a análise se abre em dois caminhos, sabe? O primeiro é o caminho mental. Qual era a intenção da pessoa? Ela queria aquele resultado ou foi só um descuido? E o segundo é o caminho físico. A conduta foi um ato de fazer alguma coisa ou de deixar de fazer algo que era obrigatório. Vamos então para o primeiro grande divisor de águas, que está na mente de quem comete o ato. Existe um abismo, entre um crime feito de propósito e um que acontece por falta de cuidado. E a lei é bem clara quanto a isso. De um lado, no dolo, a gente tem a intenção. A pessoa quer o resultado, ou no mínimo assume o risco de que ele aconteça. Do outro lado, na culpa, não existe essa intenção. O resultado acontece por uma falha, uma quebra no dever de cuidado. Foi um descuido, basicamente. Tá, mas o que é que significa na prática essa tal quebra do dever de cuidado num crime culposo? Não é um conceito vago, não. A lei detalha isso em 3 formas bem específicas. E aqui a gente consegue ver direitinho essas 3 formas. A imprudência é um fazer de forma perigosa, tipo dirigir em altíssima velocidade na chuva. A negligência, por outro lado, é um não fazer, é uma omissão, como um médico que esquece o material cirúrgico dentro do paciente. E a imperícia é a falta de habilidade técnica, sabe? Tipo um engenheiro que faz um cálculo errado e o prédio cai. Mas não é só ser descuidado e pronto, virou crime. Para configurar um crime culposo tem que preencher um verdadeiro checklist da lei. Precisa ter uma conduta voluntária, a quebra do dever de cuidado que a gente falou, um resultado que não era desejado e uma ligação clara entre a conduta e o resultado. E o mais importante, a lei precisa dizer com todas as letras que aquele crime específico tem uma versão culposa que pode ser punida. Beleza, já falamos da parte mental. Agora vamos para o pilar físico da conduta. E a pergunta aqui é bem simples. O crime aconteceu por um ato de fazer alguma coisa ou de não fazer? A diferença aqui é bem direta, né? O crime comissivo é o clássico, o que vem à cabeça primeiro. Matar, roubar, lesionar. A pessoa faz algo que a lei proíbe. Já o crime omissivo é o contrário. A pessoa se abstém, ela deixa de fazer algo que a lei manda. E é essa inércia que vira o crime. Mas é aqui que a história começa a ficar mais complexa e, sinceramente, mais interessante. Esse não fazer se divide em 2 categorias muito importantes, e as consequências de cada uma são bem diferentes. O pulo do gato está aqui, ó. Na omissão própria, o dever de agir é geral, vale para todo mundo, como no crime de omissão de socorro. Já na omissão imprópria, a responsabilidade é gigantesca. A pessoa aqui tem um dever específico de evitar que o resultado aconteça. Ela é o que a lei chama de garantidora. E ao se omitir, essa pessoa é punida como se ela mesma tivesse provocado o resultado. Certo, mas quem é que tem essa obrigação tão especial? Quem é essa figura do garantidor que a lei fala que não pode simplesmente ficar parado vendo um crime acontecer? Bom, a lei é bem clara sobre isso. A gente encontra a resposta para isso lá no artigo 13 do Código Penal. E a frase mágica é: devia e podia agir. Devia é sobre o dever legal. Podia é sobre a capacidade real de fazer alguma coisa naquela situação. Não adianta ter o dever se era impossível agir, né? Mas quando a pessoa devia e podia, e mesmo assim se omite, aí a inércia dela vira um ato criminoso. E a lei não deixa no ar, não. Ela diz direitinho quem são essas pessoas. Primeiro, quem tem essa obrigação por lei, como pais em relação aos filhos, por exemplo. Segundo, quem assumiu a responsabilidade, como um salva-vidas na praia ou uma babá cuidando de uma criança. E terceiro, um ponto super importante, quem, com uma atitude anterior, criou a situação de risco. Pense em alguém que empurra uma pessoa que não sabe nadar na piscina. Essa pessoa tem o dever de salvar.
E com isso, a gente fecha o círculo e volta para a nossa pergunta lá do início. É possível cometer um assassinato ficando parado? A resposta é um sonoro sim, se a pessoa for uma garantidora. Aquele salva-vidas de plantão que vê alguém se afogando e não faz nada, para a lei, a inércia dele é a mesma coisa que a ação de afogar. Ele pode responder por homicídio. Isso mostra que, no direito penal, a ausência de um ato pode ter um peso moral e legal tão grande quanto o mais violento dos gestos. Isso faz a gente pensar, né, sobre qual é a nossa responsabilidade uns com os outros.